Oi pessoal, Caroline por aqui aparecendo. Muita gente me manda mensagem perguntando as coisas dos Estados Unidos e hoje reacendeu uma notícia que já não é tão nova sobre a emissão de vistos para o Brasil e mais. São 75 países que estão numa lista que foi emitida em janeiro pelo governo americano que iam ter os vistos suspensos, né? Uma suspensão de emissão de vistos, a palavra é essa. Então, assim, não significa que os vistos vão ser negados. Isso é importante para quem está em processo de vistos de trabalho, vistos de família, que dão direito ao green card. Eu tenho alguns conhecidos que já estão em processo, que fizeram entrevistas no consulado do Rio para vistos de emprego e estão em processo administrativo. O cônsul avisa, o oficial consular, né, o cônsul, avisa que o visto foi aprovado, mas que vai ficar em processo administrativo até que essa medida de suspensão seja restabelecida. O que preocupa, né, assim, aí aqui um comentário meu, tirando os esclarecimentos, a preocupação o Brasil está junto de muitos países com reputação complicada, que na América Latina apenas Brasil e Uruguai, mas tem Irã, os países da África, quase todos os países com regimes mais conhecidos por serem ditatoriais. Então isso é um sinal muito ruim, né, para as relações Brasil e Estados Unidos, que são parceiros há anos, e preocupa. Muita gente acha também que a questão é porque houve um abuso no uso dos benefícios federais dos imigrantes dessas nacionalidades. Então, são pessoas que imigram para os Estados Unidos e ficam dependendo do governo, né, para subsídios de saúde, subsídios federais de educação, subsídios federais de auxílio mesmo financeiro, né? Então, existe uma preocupação com o que eles chamam de public charge. Eles são imigrantes que vão gerar um custo público para a população. Essa discussão já estava há muito tempo, desde as eleições, o pessoal critica, né? Um estado muito mencionado é o estado de Massachusetts, que é um estado santuário, e alguns americanos questionavam o fato de que os imigrantes indocumentados podiam ter acesso ao plano de saúde, que é o Mass Health, e que isso seria um public charge, que um nacional não tem acesso se não for com o imposto de renda declarado, com tudo certinho. Uma série de escândalos também saíram em relação a abuso, né, e fraudes envolvendo o visto H2B, por isso essa questão de ter colocado essa taxa absurda que também atrapalha quem está correto. Então, assim, minha visão o justo paga pelo injusto, né? Isso é assim em muitas coisas. Eu acho que não é para ter pânico, para quem vai tentar um processo de trabalho, principalmente os queridinhos dos brasileiros, EB2NW, EB1, continue fazendo seu processo. Foi um processo bem feito, bem fundamentado. Ele vai demorar um tempo para acontecer, existe o tempo de processamento, existe o Visa Bullet. Então, assim, isso tudo leva um tempo. Se eu tivesse um caso forte, eu não deixaria de aplicar por conta da suspensão. Para aqueles que já estão com datas de prioridade current, né, disponível, o data de prioridade disponível no seu Visa Bulletin, sim, eu acho que a ansiedade bate, não tem como a gente dizer que não, mas volto a dizer, colegas que foram com EB3 e EB2NW fazer entrevista, com a resposta do cônsul no Rio de Janeiro, que é o único consulado no Brasil que faz esse tipo de entrevista, foi de que as entrevistas estão acontecendo, os casos que são aprovados, sim, as entrevistas estão mais rigorosas, mas é aquilo que a gente voltou, que eu já falei, quem tem um caso forte tem o seu caso forte, quem está com tudo correto, está com tudo correto. E aí aguardar a questão da pausa dessa suspensão e, se Deus quiser, a reintegração aí das emissões. Porque não é possível que cônjuge de cidadão americano, filhos, enfim, até os vistos de família foram afetados, né?